Balanço Geral. E por falar em jovens, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é conhecido popularmente como ECA, completa 20 anos. E para discutir esse assunto aqui comigo no estúdio, eu recebo o Eduardo Viana Júnior. Ele é conselheiro da Associação Comunidade de Mãos Dadas, ACMD. Muito obrigado pela sua presença aqui. 20 anos, o que a gente pensa de 20 anos? É uma boa data, vamos comemorar e está tudo bem. Está tudo bem com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, eu analiso da seguinte forma. Uma série de avanços foram conquistados. Há muito o que se caminhar. Outras questões importantes precisam ser avançadas de igual peso. Mas o ECA nos trouxe uma nova mentalidade, um novo paradigma para a questão dos direitos da criança. Veja que de 20 anos para cá, por exemplo, a questão do NAI, que é uma grande política que existe hoje na nossa cidade. O NAI é o artigo 88 do ECA na prática. NAI quer dizer Núcleo de Atendimento Integrado. Kiki Santos, através de uma parceria com o poder público, as organizações do terceiro setor, as empresas, acabou criando Poder Judiciário, Polícia, Ministério Público, assistentes sociais, no mesmo local, certo, que é este NAI, né? Esse Núcleo de Atendimento Integrado, trabalham as questões da infração do adolescente. Quando o adolescente está em conflito com a lei, esse adolescente vai ao NAI e ali se verifica qual que é o encaminhamento adequado. Isso para lhe dizer de um dos artigos e da importância dessa lei para que as crianças de fato tenham os direitos respeitados. Uma outra preocupação, eu sempre comento aqui no Balanço Geral, é a respeito do envolvimento de jovens, que a gente tem que falar, segundo o ECA, que eles foram apreendidos, né? A gente não pode falar que eles foram presos, porque eles são menores de idade. E a gente observa um maior número de envolvimentos dos menores na criminalidade e na retaguarda sempre um adulto, um maior de idade. Aonde que o ECA poderia ajudar este menor infrator? Essa é uma questão importante porque o crime organizado, que tem avançado muito no Brasil, está se, em tese, aproveitando desta questão. E nesse caso o ECA não estaria apoiando então, o que o ECA, indiretamente? O que o ECA estabelece é o seguinte, que a criança e o adolescente tem que ser analisado de uma forma especializada. Por quê? A gente sabe que o sistema prisional brasileiro não ressocializa o preso adulto. Não. O que dirá um adolescente? Nós estamos vendo o que os presos do crime organizado estão fazendo de dentro dos presídios. Comandando qualquer tipo de ação. O que acontecerá se um adolescente for para esse sistema prisional? Ele vai sair profissionalizado do sistema prisional brasileiro. Vamos dizer, aprimorado no crime. É isso que nós não queremos. Nós queremos que, quando houver infração, o adolescente deve ser responsabilizado. E a sua família também, porque algum processo educativo foi falho. Então vamos chamar a família e o adolescente e vamos impor aquilo que a lei exige, que ele respeite a vida do outro, o patrimônio do outro, respeite as regras da sociedade. O ECA não dá uma liberdade que se transforme em libertinagem para o adolescente, que ele possa fazer tudo. Ao contrário, ele estabelece o que deve ser feito para que aquele jovem seja, vamos dizer, recuperado. Ressocializado. Exatamente. Né? Agora, a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente fala também da Fundação Casa e ex-FEBEM. O fato de ter mudado de nome, você acredita que a Fundação Casa ela acaba dando uma oportunidade para aqueles menores infratores quando eles completam a maioridade? É viável esse projeto pedagógico que está sendo implantado, sociopedagógico, implantado na Fundação Casa, é benéfico para o menor? A Fundação Casa avançou, mudou o seu nome, mas mudou o conceito, mudou a metodologia. Em que sentido? As unidades de internação provisória... Tem um número menor de internos. Exato. Estão mais perto da sua comunidade, mais perto da família. São jovens em menor número, ou seja, você tem condições de ter uma visibilidade melhor. Nesse ponto, o avanço foi enorme. E se trouxe para dentro da Fundação Casa a educação. Ou seja, ele não está simplesmente retirado do convívio social. Ele está retirado do convívio social, se restabelecendo. Algumas políticas educacionais foram para dentro da Fundação Casa para que aquele jovem prossiga nos seus estudos e quando saia desse período de internação, possa continuar a vida e não tenha, assim, uma interrupção. Por exemplo, nós temos um grande número de telespectadores e inclusive em comunidades carentes.
E algumas mães, eu não posso ficar olhando meu filho. Eu tenho que trabalhar, meu marido trabalha e a criança às vezes fica na rua, fica em más companhias, entra logo cedo no tráfico de drogas, acaba sendo cooptado, né, por traficantes. Aonde que o Estatuto orientaria ou ajudaria esta criança que de repente está sozinha, sem ajuda, proteção da família? O ECA e a legislação educacional hoje brasileira estabelecem algumas coisas no direito à educação, entre eles o sistema de período integral. Então, nós precisamos, primeiro, garantir vaga na educação. Em Santos, por exemplo, nós ainda temos pessoas aguardando vagas na educação infantil, crianças. Santos, imagine em outras cidades. Em outras cidades. Então, quer dizer, primeiro nós precisamos garantir que a criança esteja em escola, no sistema educacional e educação com qualidade. O ensino fundamental nós já garantimos 100% de atendimento. Agora, a sociedade brasileira e a Santista está descendo para a educação infantil, no sentido de garantir, neste período de 0 a 6 anos, que todas as crianças possam ir à escola, tenham a vaga disponibilizada. Isso ainda não é obrigatório. Entende? Mas é importante para nós que esteja numa boa instituição de ensino e que esse período seja integral. Aí a gente vê, por exemplo, avanços na Secretaria de Educação na nossa cidade, no sentido de criar o contraturno, certo? Ou seja, a criança, por exemplo, está lá no 4º ano do ensino fundamental de manhã. Está estudando de manhã. À tarde ele passa a ter atividades de esporte, teatro, música. Mais ou menos como uma escola integral. Exato. Ou seja, esse risco que você apontou e apontou bem, ele passa a ser diminuído na medida em que a criança tem atividades ricas para sua carreira estudantil. Exatamente, trabalhando as questões do conhecimento, do convívio social. E os pais ficam mais tranquilos porque os filhos não estão na rua. Exato. É esse o projeto que a gente tem que investir daqui para frente. Nós estamos conversando aqui no Balanço Geral, eu queria com Eduardo Viana, ele é conselheiro da ACMD, Associação Comunidade de Mãos Dadas. Agora, esse tipo de problema, a gente discute quando o ECA faz aniversário, comemora mais um ano, 20 anos, né? Mas a gente não vê uma ação da sociedade, do poder público, aí eu trago o Ministério Público e também as prefeituras, para discutir com a população. Como, por exemplo, eu vejo esse lado. A gente para em qualquer semáforo que tem de menores pedindo esmola, fazendo malabarismo, pedindo alguma coisa para comer. E não são poucos, são muitos. Aonde que o Estatuto ampararia essas crianças que ficam trabalhando e são menores de idade? Bom tema. Olha só, a Constituição de 88, que está com seus 22 anos, vamos dizer assim, 2 anos a mais que o ECA, ela estabeleceu no Brasil os Conselhos de Direitos. Né? No caso que nós estamos falando, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Ali é um fórum de debates, de legislação e de atuação do poder público, das organizações do terceiro setor, as ONGs e as empresas, certo? Quer dizer, mensalmente existe uma assembleia ordinária, todo mês, e as extraordinárias, onde o Conselho Tutelar leva os grandes temas relevantes. O que está acontecendo? Crianças na rua, nos semáforos, ou situações de abrigo de risco, enfim, o que está acontecendo na cidade. E lá se montam, se traçam as políticas públicas entre o poder público e a sociedade civil. E isso acontece em Santos, de fato. O Conselho é tão sério em Santos que conseguiu alavancar um fundo com recursos de doação das empresas e das pessoas. Para subsistência. Dos projetos da sociedade. Então, por exemplo, o NAI, esse que eu falei lá no começo da entrevista, o NAI teve do fundo da criança 300 mil reais para ele ser reformado e estabelecido. Quer dizer, veja que o ECA tem 20 anos, mas o NAI tem 3 em Santos só. Quer dizer, nós esperamos 17 anos para conseguir. Então há muito o que se avançar. Mas esse tema é importante porque lá no Conselho de Direitos da Criança, você faz esse debate acontecer no dia a dia e as políticas nascerem. Agora, Eduardo, rapidamente, já se discute algumas mudanças com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, como conselheiro da Associação Comunidade de Mãos Dadas, o que você acha que poderia melhorar depois desses 20 anos do Estatuto da Criança? Olha, o que eu vejo hoje que é estratégico para nós, por exemplo, na questão do jovem, nós temos que ter políticas para a geração de renda e bons trabalhos. Tá? Então você educa bem o jovem, mas quando ele entra no mercado de trabalho existe uma falha aqui. Então por que o tráfico
captura tão facilmente esse jovem? Porque ele não tem, ele tem dificuldade de ter renda. Então o convite é muito sedutor sobre a questão da renda, né? Então nós precisamos hoje de políticas que olhem para o jovem e falam, vamos pensar no mercado de trabalho para que esse jovem consiga subir socialmente na vida e ter uma estabilidade. E nunca esquecendo a base familiar, que é fundamental. Que é fundamental. A questão da família, as políticas e os projetos para investir na família, porque às vezes a família ela está tão, socialmente falando, tão assim, fragilizada, que ela não consegue conduzir o jovem, a criança, para um bom caminho. Então, políticas também que trabalham a questão familiar. Eduardo, hoje estamos comemorando 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos mais do que comemorar ou o que cobrar? Eu acho que nós tivemos mais vitórias do que derrotas, mas não podemos nos conformar com essas vitórias, nós temos que ir além. E ir além significa trabalhar em rede, né? Judiciário, Ministério Público, empresas, Poder Público Municipal, quer dizer, o município, essa rede, o próprio Estado, né? Essa rede precisa ir além e com mais profundidade para que a gente acerte definitivamente a questão. Com relação, tem um projeto tramitando na Câmara há um bom tempo com relação à redução da maioridade, você é favorável ou não? Eu sou contra pelo seguinte, o sistema prisional brasileiro está severamente comprometido. Ele não consegue controlar os seus presos no que diz respeito a comandos de crime de lá de dentro. Se nós colocarmos adolescentes de 14, 16 anos dentro desse sistema prisional, nós vamos, na verdade, criar jovens capacitados em aprimorar o crime e não de reverter a sua situação pessoal. Então, sou tremendamente contra. Isso quer dizer que eu sou a favor das infrações cometidas pelos adolescentes? Não. As infrações têm que ser encaradas de frente, corrigidas, e a sociedade tem que ser severa. Porque o fato do adolescente ser olhado de maneira diferente do que um criminoso comum não lhe dá o direito de abusar. Não lhe dá esse direito. E o ECA estabelece o que tem que ser feito. Nós temos que fazer. Bom, eu quero agradecer a presença do Eduardo Viana Júnior, conselheiro da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Encontra aqui no Balanço um espaço para as ações da Associação Comunidade de Mãos Dadas. E sempre um tema como esse, eu acho importante a gente discutir com o telespectador, com a sociedade. Eu acho mais fácil a sociedade participar, saber como que ela pode ajudar, do que de repente ela atravessar a rua ou fingir que não vê aquilo que acontece no dia a dia, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Continua mais um pouco aqui com a gente.